Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, né? Há uma coisa que a gente precisa sempre ter claro na nossa cabeça. A história da humanidade sempre foi mal contada, né? Todo mundo sabe disso. Acho que ninguém é tão inocente para achar que a história tal como é contada é a história real, né? Então, eu diria assim, as pessoas precisam ter a noção de que nós estamos diante de certos acontecimentos, tá? De certos fatos, tá? Que me permitam ser sincero. Daqui a algum tempo, eles jamais serão questionados, tá? Jamais serão questionados. E eu acredito que vai chegar o momento em que nós vamos ter que encarar essa realidade, essa verdade, querendo ou não. O que é que impede de que nós saibamos sobre a realidade das coisas, sobre a verdade das coisas? É uma coisa que está intrinsecamente ligada à existência humana, que se chama religião, tá? Então a religião, ela é o empecilho para se saber a verdade das coisas, tá? Então, muito bem. Inclusive porque a verdade vai pôr em xeque a existência dessa mentalidade de Deus. Uma mentalidade de Deus completamente equivocada. Tá? Em que se pegou um personagem da Bíblia, tá? Que como obra literária pode ser lida, mas pegaram um personagem da Bíblia e transformaram ele num Deus universal, o Deus criador do mundo, do cosmos, do universo, e etc, etc, etc. E a gente sabe que não foi assim. E a gente sabe que ele não é, ele é o criador, sim, do universo. E aí eu vi uma reportagem de uma pessoa influente nas redes sociais dizendo uma coisa, o seguinte, né? Que nós entendemos o universo, tá? Como é que se entende a palavra universo? Se entende o universo, diz essa pessoa, como o todo, ou o tudo. Ok? Então, essa concepção de universo, de que o universo é tudo ou todo, é uma concepção que existe. Mas se você for no sentido original da palavra universo, a palavra universo quer dizer um único verso. Ok? Você só tem uma folha de papel tem dois versos. Esse verso e esse outro verso. A palavra universo quer dizer só tem um verso. Então, quando Einstein diz que o universo é uma esfera, tá,
com uma superfície. Uma esfera com uma superfície. Uma superfície. Você não pode mudar a superfície. Superfície é superfície. Tá? Superfície da água, superfície do solo. Tá? O que é que vem acontecendo ao longo do tempo? É que as histórias que vão contando a respeito do universo vai se criando uma série de teorias que complicam muito mais do que explicam. Teoria do multiverso, teoria das cordas, teoria dos vários mundos, teoria, enfim. Né? Com o advento da nova física, da física quântica, então se começou um processo de se analisar, né, não o macro-universo, mas o micro-universo. O micro-universo é o quê? É pelo menos até agora, o que se pode observar é o átomo, certo? Então, o micro-universo é o átomo. Ok? É o átomo. É o átomo. E aí, o átomo passou a ser o micro-universo e o macro-universo. O micro e o macro. Tá? E como é que eles resolveram bolar o átomo? O átomo, se vocês prestarem atenção, é como se fosse um Sol aonde estão girando os elétrons, os prótons e os nêutrons. Vocês perceberam isso? Eles deram uma aparência a essa figura muito semelhante ao que eles dão ao macro. Eles pegaram a imagem do macro e jogaram no micro. Tá? E eles, hoje, se você hoje olhar a física quântica, que é uma física teórica, a maioria das coisas que se diz, eles especulam que se você tivesse um binóculo muito grande, muito intenso, muito profundo, tá? E esse binóculo pudesse ir além do átomo, e se aproximando, se aproximando, se aproximando, eles dizem que se encontraria um mar de energia. Eles supõem que eles chamam de bóson de Higgs. Ok? Muito bem. Quando você lê um livro que nem esse aqui, A Breve História de Quase Tudo, o escritor diz assim: um próton é uma parte infinitesimal de um átomo, que por sua vez é uma coisa insubstancial. Os prótons são tão pequenos que um tiquinho de tinta, como um pingo neste i, pode conter algo em torno de 500 bilhões de prótons.
mais do que o número de segundos contidos em 500 mil de anos. Portanto, os prótons são exageradamente microscópicos para dizer o mínimo. Tá? Da onde surgiu o universo? Aí vem as teorias. O universo surgiu do nada. As teorias evolucionistas dizem isso. Tá? O universo surgiu do Big Bang. Ele só não sabe dizer o que tinha antes do Big Bang. Um ponto de singularidade. E por aí, o que é que tinha antes? Não, não sabe. Tá? Eu particularmente fico muito impressionado quando a gente vê que, por exemplo, a teoria do teísmo e do deísmo, design inteligente, foi a tentativa de não envolver um Deus pessoal no meio desse processo de criação e nem também concordar com a teoria da evolução. Então se colocou uma mente inteligente que teria criado o universo. O problema é que eles deram uma dimensão de universo, uma coisa infinita. Alguns definiram o universo como algo infinito que não tem borda, não tem fim. Vai embora. Giordano Bruno defendia essa ideia. Ele defendia a ideia de que o universo não era finito, era infinito, e defendia que tinha outros planetas com habitantes. Porque, ora, se você acredita que um universo é infinito, você, consequentemente, vai supor que dentro deste universo infinito existem planetas semelhantes à Terra, com habitantes, com civilizações. O problema é que nada disso foi provado até o presente momento. Tá? Não há nenhuma prova, e eu já fiz vídeo sobre isso, de existência de civilizações fora do que nós chamamos de Terra. Ok? Então, eu acho muito interessante, porque eu até tenho minhas anotações aqui, que o Giordano Bruno, ele acreditava no universo infinito, em uma probabilidade de mundos habitados por seres inteligentes, tá? Então ele discordava da visão aristotélica, ok? Ele tinha a ideia de um universo infinito e homogêneo, pluralidade de mundos além da Terra, e ele rejeitava a ideia da criação a partir do nada. Certo? O que também eu preciso dizer que eu concordo. Porque essa ideia de criação ex nihilo surgiu daqui, ó, de uma forçação teológica desse livro. Evidentemente que não
essa premissa não se sustenta. Se você fazer uma análise aprofundada do Gênesis, o Gênesis não está falando de criação do universo. Nem mesmo da criação da Terra. E nem mesmo da criação a partir do nada. Certo? Mas a palavra bará, no hebraico, só se aplica a Deus, que cria do nada, não. Se você pegar o Gênesis e dar uma espremedinha nele, por meio de um princípio, criou Elohim, céus e terra. Por meio de um princípio. Existiu uma substância primária. Quando você lê os documentos de Nag Hammadi e o que os gnósticos pensavam a respeito de muita coisa, se você pegar o sumo desses documentos, você percebe que o que eles estão lá descrevendo, a cosmologia que eles entendem naquele momento, é de que um ser profundamente desequilibrado, tá? Que surgiu a partir de um outro ser chamado Sofia, tá? De um ser que era um Sófos, de um ser que era um Fós, luz, e o impacto da luz, né, com a escuridão, tem um vídeo meu falando sobre isso. Esse impacto, tá, cria um ser que os gnósticos, emprestando de Platão o termo demiurgo, denotam uma figura desequilibrada, que ainda não tem conhecimento do seu próprio eu, e que, ao criar a matéria e, portanto, criar o universo como nós o conhecemos, tá? Ele ficou preso ao universo que ele cria. Correto? Eles chamaram esse ser de demiurgo, pequeno arquiteto. Ele não era Deus, no sentido de que, como o entendemos, né? Ele não era o Deus transcendente, emanente, imanente, transparente, onisciente, onipresente, onipotente. Ele não era esse Deus. Nunca foi. E eles associaram essa figura do demiurgo, que eles chamaram de Ialo, Dabaote, de Samael, de Saclas e de Nebro. É a mesma figura. Eles associaram ao Deus do Antigo Testamento dos judeus. Mas essa associação foi pura preconceito? Foi porque eles tinham preconceito contra os judeus? Sabe como é? Né? Porque tudo agora é preconceito contra, é antissemita. Os gnósticos eram antissemitas.
Não, eles não fizeram isso por preconceito, não. Foi baseado olhando os textos ditos sagrados. Nossa! Algumas escolas gnósticas, né? Eles interpretavam e eles diziam, inclusive Marcion de Sinop, tá? Dizia que existia o bom Deus, que era o pai de Jesus, ou o Deus incógnito, que houve o Deus Criador, que é o demiurgo, e existia o Deus mau, que governava o mundo. Isso aqui era, as escolas gnósticas tinham essa ideia. Tá? Portanto, eles tinham a ideia de que existia o bom Deus, que não tem nada a ver com a criação, de nada aqui. O Deus Criador, que o nosso universo é o produto da queda desse ser, da fragmentação mental deste ser. Entenda isso, meu querido, entenda. A fragmentação mental de Sofia criou o Deus Criador, que é associado ao Antigo Testamento, a Javé, Jeová, o Alá, o Brahma, tá? Isso aqui é o mesmo ser. E há um Deus mau, que governa o sistema Terra, que nós chamaríamos de um arconte, um príncipe, que algumas teorias podem dizer é o Lúcifer, mas Jesus se referiu várias vezes, o príncipe deste mundo já está julgado. No livro de Urântia, tá? Neste livro aqui, meu querido, tá? Eu sempre falo dele. Ele fala da existência de um ser chamado Caligástia. Ele era o príncipe planetário. Portanto, o Deus Criador em si, ele não é mau, mas ele é deficiente, porque ele é um subproduto, ele é um semideus, tá? E de alguma forma ele está associado a este outro Deus, que é o regente, que é o arconte dominante. Os gnósticos faziam acreditar de que o Deus Criador estava na sétima esfera, a partir da Terra. Cosmologia gnóstica. Tá? A cosmologia gnóstica tem um pouco a ver com essa espécie de cosmologia. Eu vou reduzir aqui, ó, com essa espécie de cosmologia. Tá? Aqui, ó. Então ele acreditava que na sétima esfera, a partir da Terra, né, vamos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que na esfera de Saturno estava o Criador, o Deus Criador. Tá? E que na esfera da Terra tinha um arconte governando, que o livro de Urântia vai chamar de Caligástia.
Tá? Lembre-se que isso aqui é a visão aristotélica. Na época, eles acreditavam apenas em 7 planetas. Hoje nós sabemos que existem mais planetas. Tá? Então, o que aconteceu? Aconteceu que na 8ª esfera, vamos supor que tem uma 8ª esfera aqui, tá? Na 8ª esfera estava a responsável pelo Deus Criador, a Sofia, a sabedoria da luz. A sabedoria da luz. Como ela não pôde voltar para as regiões do pleroma, ela ficou lá no 8º céu, ou na 8ª esfera. Então, os gnósticos tinham uma visão de universo bem, diríamos assim, bem organizada e bem estruturada. Eles tinham definições claras. E eles não viam o universo como essa coisa infinita, ad infinitum, que tem bilhões, bilhões e bilhões, bilhões e bilhões de anos, luz, aonde tem o James Webb filmando e dizendo, olha, essa galáxia está a 500 milhões de anos-luz da Terra. Aí todo mundo diz assim, amém. O grande problema é que o universo, eu volto a dizer, quer dizer único verso. O universo não quer dizer multiverso. Até que se prove que existe um multiverso, por enquanto o que nós temos é um universo. Um único verso. Alguns estudiosos mais recentes começaram a falar de que existe um universo paralelo ao nosso que se chamaria de universo antimatéria, aonde está o Deus Criador, o Demiurgo, tá? Certo? Então, portanto, que alguns escritores, né, ligados à mística fizeram essa especulação, né, de que existe um universo aí antimatéria onde estão esses seres, né? E de que possivelmente, além deste universo antimatéria, paralelo ao nosso universo Terra, esteja um outro universo, que é o universo onde está os seres fractais. Tá? Então, as pessoas, eu volto a dizer, enquanto não definir-se que conceito você tem de universo, e aí eu vou colocar aqui uma coisa muito interessante, que é a visão de universo que tinha Aristóteles. Tá? Certo? Eu quero fazer aqui Então, a cosmologia
aristotélica ptolomaica, ela era geocêntrica. Ela sustentava que a Terra estava imóvel no centro do universo e que os demais corpos celestes, incluindo o Sol, planetas e estrelas, orbitavam em torno delas. Segundo essa visão, o universo era finito, limitado por uma esfera celestial que abrigava as estrelas fixas e era separada das esferas terrestres pelos planetas conhecidos à época. Por isso que aqui nessa figura, ó, eles conheciam esses planetas que estão aqui. Tá? A Terra, por sua vez, era cercada por uma série de esferas, está aqui, ó. Certo? Uma série de esferas celestes, concêntricas, que moviam os corpos celestes em órbita. Tá? Então, esta aqui era a ideia. Essa era a cosmologia. Aristóteles não era terraplanista, mas ele acreditava que a Terra era uma esfera, mas ela era imóvel. Ela estava estacionária. Ela não ficava girando. Né? Para você ver a importância da cosmologia. Porque dependendo da visão que você tem de universo, você vai criar o seu sistema de crença e vai criar a sua cosmovisão. E aí isso implica na sua vida, pessoal. De como você conduz a sua vida, de para que rumo você está conduzindo a sua vida. Os gnósticos nunca disseram se a Terra era plana ou se a Terra era esférica. Mas eles acreditavam de que existiam esferas, tá? Algumas escolas gnósticas, aonde esses arcontes dominavam. Então, portanto, tinha arcontes em cada esfera dessa até a sétima, aonde estava o demiurgo criador. Na primeira esfera estava o que eles chamavam, os maçonitas chamavam de Deus mau, de regente mau. Ok? E Jesus parece-me, diante dos textos dos evangelhos, a denotar de que existia. Ele disse: o príncipe deste mundo já está julgado. O livro de Urântia vai chamar este príncipe planetário de Caligárcia. Apesar de que a visão do livro de Urântia sobre o universo é estratosfericamente maior do que até os cientistas supõem, porque existe um universo mestre e 7 superuniversos ao redor deste universo mestre. E dentro de cada superuniverso tem outro universo. E tem os sistemas, tem as galáxias, tem o sistema solar, e papapá, e papapá. Né? Então, é muito mais complexo do que a ciência fala. Então, eu já começo a ter também cá minhas dúvidas de que quem quer que tenha revelado essas coisas o tenha feito por uma razão e um motivo. Bem no início do livro, por sinal, o livro de Urântia, ele diz que o objetivo do livro é a expansão da consciência e o aumento da percepção espiritual. Ok? Se o universo nós entendemos, que aí as pessoas fazem
confundem a palavra cosmos com universo. A palavra cosmos quer dizer primeiro simplesmente ordem, aquilo que é ordenado, organizado. Tá? Daí da onde vem a palavra cosmologia. Então não tem nada a ver com, absolutamente nada a ver com cosmo no sentido de que é o universo em vastidão, em imensidades, etc. Não. Tá? Então eu aqui, né, o Aristóteles dizia nas minhas anotações, eu tenho, né, que a Terra é considerada o centro do universo. Isso se acreditava até pouco tempo atrás, pessoal. Né? O movimento celeste era descrito como um circular e uniforme. Isso aqui, ó. Tá? Existia uma esfera no nosso universo que separava o nosso universo de outras realidades, que essas realidades celestes estão além do nosso universo. Aí já entrava dentro da esfera do pleroma, tá? Então, você observa que, por exemplo, quando chega a ideia da Terra plana, baseada na Bíblia, e em muitas culturas acreditava-se que a Terra era plana, não é uma invenção de agora. As culturas acreditavam nisso, gente. Isso não tem que se discutir isso aí. A Bíblia também descreve a Terra como nesse sentido, sim. Né? Agora, eu não estou aqui para dizer se a Terra é plana, se ela é esférica. A única coisa que tem em comum entre uma Terra esférica e a Terra plana, na visão ptolomaica, na visão aristotélica, é que ela era estacionária. Ela não tinha nada de movimento. Isso precisa ser dito. Porque a cosmologia atual é de um grau às vezes, de um grau de exagero que às vezes a gente até se assusta. Né? Os planetas, segundo a visão ptolomaica e aristotélica, incluindo o Sol e a Lua, se moviam em órbitas circulares ao redor da Terra. Tá? Órbitas circulares ao redor da Terra. As órbitas dos planetas eram explicadas por meio de epiciclos, círculos menores que giravam em torno de um ponto no movimento circular principal. E diferentes círculos maiores como o da Terra, certo? Olha aqui, ó. Tá? Olha aqui os círculos, ó. Tá? Você observa que essa era a ideia. Tá? O sistema solar era composto por 7 corpos celestes, por isso que aqui você só vai encontrar 7, porque eram os 7 que eles conheciam. Tá? Terra, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Só que você precisa contar dentro dessas esferas aqui, né, que depois surgiu Plutão, Netuno, tá? Urano. Ok? Então, se a gente pudesse refazer isso aqui, teria que colocar aqui, além das 7, pelo menos mais 2 ou 3 esferas. Né? Nesse sistema cosmológico. A distância e o tamanho dos planetas eram calculados com base em observações astronômicas e medidas de tempo. A explicação para o movimento retrógrado dos planetas, quando parecem se mover por trás em relação às estrelas, era a mudança na velocidade angular dos epiciclos em relação ao deferente.
A teoria da cosmologia ptolomaica foi aceita pela Igreja Católica como uma explicação científica da criação. Preste bem atenção nisso. Essa teoria foi proposta pelo astrônomo grego Ptolomeu no século II d.C. e aceita por mais de 1000 anos até a Revolução Científica. Que Revolução Científica? A cosmologia ptolomaica foi uma contribuição importante para a astronomia antiga e medieval, influenciou o pensamento científico de muitos séculos. Então, observem que os terraplanistas vêm e dizem assim, bem, isso aqui não é uma esfera, é um negócio plano, é uma superfície. A palavra não deveria nem ser usada, é uma superfície, porque a superfície nem sempre significa que seja plana. Então, eles vêm dizer aqui, isso aqui é uma superfície. Ok? Uma superfície. Estática, parada, imóvel, em cuja existem cúpula ou um domo. O problema na interpretação dessa cosmologia é que eu pessoalmente não acredito que exista domo, eu acredito que existem exatamente as esferas. Por isso que eu chamo de universo Terra. E de Terra base a Terra que nós conhecemos. Por que eu acredito na Terra infinita? Porque ela é um plano. A Terra é um plano infinito, não é o universo infinito. Não confunda. Tá? Se você, e aí eu vou dizer o seguinte para você, se você, né, hoje, né, eu vou, a grande pergunta que fica geralmente, que eu já vi muitos questionamentos, é por que a Terra seria plana se os outros planetas e a Lua e o Sol são esféricos? Porque a Terra seria diferente dos outros. Aí eu vi um exemplo de um camarada que disse, bem, vamos supor que tem a mesa do bilhar. Ali é plano. Mas as bolinhas que estão em cima não são planos, são esféricas. Essa é uma explicação meio tosca, meio burra, que tanto do lado de quem perguntou e de quem respondeu é de uma extremidade boa. Porque, veja, você achar que a Terra é esférica porque simplesmente o Sol é esférico, a Lua é esfera e não sei o que mais é esférico, você fazer simetria de uma coisa à outra, por quê? Seria o mesmo que você dizer, bem, por que o fulano tem olho azul? Não, porque todo mundo tem olho azul. Por que o fulano tem a cabeça branca? Cabeça branca é o cidadão de bem, né? Não, porque todo mundo tem cabeça branca. Essa é uma explicação, tanto de quem pergunta como de quem responde, é de um grau de tão simplório que chega a beirar o ridículo. Mas é isso que nós estamos tendo hoje. De um lado, pessoas defendendo uma terra esférica girando a 1.166 km por hora ao redor dela mesma,
ao redor do Sol em outra velocidade, e aí todo o sistema solar girando, e vão, sabe, fazendo ao redor da galáxia. E é um negócio. É claro que existe movimento no universo. Isso é inegável. Luz, som e movimento são as bases do universo, como nós o chamamos, o único verso. Depois vem a discussão para saber se o universo é esférico ou se ele é plano. Acreditem que até hoje ainda não se chegou a uma conclusão se ele é esférico ou plano. O Einstein dizia que ele era esférico com uma superfície. Pasme, a ciência moderna não sabe se o universo é circular ou plano. Ora, se nós fizermos simetria, então bora lá. Eu vou responder a um cara que defende a ideia da Terra globo circulando ao redor de si tal. Vamos fazer a simetria? Bora. Então vamos fazer a simetria. Se a Terra é esférica, se os outros planetas são todos esféricos, as estrelas são esféricas, por que o universo não seria esférico? Né? Por que o universo não seria uma esfera? Bora lá para simetria, né, cara? Vamos fazer simetria. Por que a Terra seria plana se os outros são esféricos? E eu pergunto, por que o universo seria plano se tudo é esférico? Aí o cara vai dizer, o que defende a Terra globo, é porque é como se fosse o seguinte, Robson, uma mesa de bilhar. É plano o universo, ele tem uma superfície, mas o que está em cima dele são esféricos. Ah, e é? E é mesmo? Nossa. É? Como é que você vai fazer simetria? O grande cientista Einstein dizia que o universo era uma esfera com uma superfície. Se o universo é esférico, tá? O universo é esférico, né? Muito bem. O Einstein disse assim, olha, o universo, esse único verso, tá? Ele é uma esfera com uma superfície. A superfície está aqui. A esfera está aqui. Então, se o universo é esférico, e tem superfície, porque o Einstein poderia ter dito, não, ele é só esférico. Não, ele disse que é esférico e tem superfície. Com uma superfície. Tá? O Einstein poderia ter dito, não, ele é plano. Ele tem só uma superfície, ele é uma superfície. Porque a ideia que alguns defendem é que o universo é assim, ó. Ele é plano, com todos os
as outras coisas sendo esféricas. A Terra, o Sol, outros planetas, tudo aqui em cima dessa mesa de bilhar seriam assim, esféricos. Então, tem gente que defende a Terra globo dizendo que o universo é plano. Com um monte de bolinha esférica em cima. Né? Então, o que o Einstein queria dizer quando ele falou sobre isso aqui? Ele não fez simetria com nada. Ele quis dizer que aqui, isso aqui é o espaço. Isso aqui é o tempo. É? Aí começa a surgir um monte de ideia que é o seguinte: terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, décima dimensão, nós estamos entrando na oitava dimensão, na não sei quanta dimensão, a dimensão você tem, né? Imagina você, eu vou pegar um exemplo aqui, que é o seguinte: a Igreja Messiânica Mundial, olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar isso aqui para vocês terem uma noção do seguinte. Olha como o fundador da Igreja Mundial, da Igreja Messiânica Mundial, acreditava. Tá? Que existia, olha aqui, presta atenção aqui, ó, olha, pai. Aqui, meu filho, para cá. O Deus Supremo estava lá numa coisa e tinha o plano superior, o plano intermediário e o plano inferior. Cada um com 60 camadas. Bem aqui, ó. Cada uma dessas dimensões com 60 camadas, totalizando 180 camadas. Ah, mas Robson, isso aí não é ciência. E nem eu estou dizendo que é. Tá? E ele diz o seguinte: o plano superior tem 60 camadas, aonde tem luz, claridade, ordem, limpeza, belezas e flores. Tá? O intermediário, ora se aproxima do ambiente, do plano superior, ora do inferior. E o inferior tem escuridão, desordem, sujeira. Tá aqui, ó. Bem aqui. Aí você me diz assim, bem, aí os caras começam a viajar, tem muita viagem na maionese, né? A gente tem que falar. Olha, tem planos superiores, planos. Nós estamos entrando na quinta dimensão. Aí você pergunta assim, o que é a quinta dimensão? O nosso universo, o nosso único verso, é tridimensional. Todo mundo sabe disso, né? Alguns falam tridimensional, outros dizem que tem 4 dimensões, outros dizem que tem 5 dimensões, e aí vai dimensionando aí para cá. Tá? Então tudo indica que quando o Einstein disse que era uma esfera com uma superfície, ele disse: aqui está o espaço e aqui está o tempo. Ou, se você quiser inverter, aqui está o espaço e aqui está o tempo. Tá? Você pode fazer a inversão que você quiser, porque nós estamos aqui para confundir e não para explicar. Eu não tenho pretensão nenhuma de explicar nada e nem de
Mas você pode mudar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui está o tempo. Tá? Aqui está o tempo. E aqui está o espaço. Tá? O tempo é aqui, simbolizado pela esfera, e o espaço aqui. Porque o espaço ele é o comprimento, a largura e a profundidade. Tá? Agora, por que existe o tempo? Você sabe por que no nosso universo, e no caso do nosso universo Terra, por que existe tempo na Terra? Você sabe me explicar? Existe o tempo na Terra porque nós estamos vivendo com dois astros que exatamente determinam isso, o Sol e a Lua. Ok? Estou para terminar esse vídeo. Eu vou mostrar isso aqui. Tá? A Terra, se é plana ou esférica, fica a seu critério. Escolha aí o que você quiser acreditar. Eu não estou muito preocupado com isso. Não é? Porque os terraplanistas vão dizer que é assim que funciona. Aristóteles vai dizer que é assim que funciona. Tá? E assim por diante. Eu vou dizer que acredito na Terra desse jeito aqui, que é a Terra infinita, com vários mundos, várias realidades, tá? E nós apenas estamos vivendo numa delas, que é bem aqui, ó. Tá? Mas tudo dentro do universo Terra. Não tem nada fora do universo Terra. Aqui, ó. Tá? O que você vai encontrar são terras como Shangri-La, terras de Marte, terra de Plutão, terras de Netuno, terras de... Aí você vai encontrar. Eu acredito nesse estilo de universo Terra. E para mim é muito mais simples acreditar nisso do que acreditar num absurdo que se conta todos os dias em fotos que se montam em computadores e se espalham para dizer que é assim. Tá? Então, esse vídeo eu estou aqui falando no momento em que muita gente ao redor do mundo estão vendo naves espaciais por todos os cantos. OVNIs e mais OVNIs, OVNIs e mais OVNIs. E tem muita coisa por aí. Eu não estou aqui para dizer que não tem OVNI nenhum. E nem estou aqui para dizer que os OVNI que estão aí, meu querido, acredite, é os OVNI mesmo dos camaradas. Mas eu tenho as minhas especulações e as minhas teorias, do qual eu tenho o direito de fazê-las. Se são verdades, o tempo poderá dizer que não e o tempo poderá dizer que sim. Correto? Agora eu jamais deixarei de dizer o que eu penso, respeitando sempre o princípio de quem pensa ao contrário de mim. Mas é preciso a gente tomar muito cuidado. Porque durante 1000 anos se acreditava num sistema cosmológico ptolomaico aristotélico e de repente do nada se jogou tudo para o alto porque alguém resolveu dizer a Terra não é o centro é o Sol, um bichinho que está explodindo lá, um monte de coisa, é explosão, é fogo, é isso. E tem cientistas hoje
e uma hora dessa eu vou falar sobre ele, em que ele diz que o Sol não explode nada lá, não tem nada explodindo lá dentro. E agora saiu uma notícia nova, que a cada 8 minutos um portal é aberto no Sol, tá? Cada 8 minutos. Ele fica aberto, depois se fecha. No Sol. No Sol. No Sol que explode, fogo, labareda, aquilo mais parece o inferno. É? Aquilo ali é a habitação de Satanás, o Sol. Se há um lugar que pode ser chamado de inferno e que alguém vai para lá, depois da morte, esse lugar é o Sol. Você pode acreditar nisso. Ou então, se você acredita que aquela esfera que está dentro da Terra, que é líquida, que parece um fogaréu dentro da Terra, e o inferno, ínferos, lugares inferiores, for lá, é para lá que vai as pessoas, porque só pode ser. Ou o inferno é lá no Sol, ou o inferno é aí no centro da Terra. Né? Aí eu fico me perguntando como é a história. O Sol está explodindo um monte de coisa. Aí vieram dizer, não, mas tem um satélite que foi lá medir, se aproximou bastante do Sol, foi medir a radiação de um lado, mediu a radiação de outro. Como é essa história? A que distância essa nave, esse satélite mediu isso? Porra, que daqui da Terra, a gente olhando para o Sol, já começa a lacrimejar os olhos. Você olha para o Sol, assim no horário de meio-dia, meu irmão, e depois você olha para as outras coisas, você vê um negócio mesmo. E aí foi um satélite medir o Sol. Fotos tiradas do Sol. Estão de sacanagem comigo, então não? Ou o Sol não é porra nenhuma disso que eles falam para nós. Desculpa o nome. O Sol é apenas um condensador de energia. Tá? Você pode chamar de condensador, de gerador de energia, porque se você acreditar na teoria do universo elétrico, tá? O Sol seria o lugar onde se concentra a eletricidade. Ele é um gerador elétrico, ele é um condensador de energia, e não uma estrela salpicante explodindo toda hora, porque tem alguma coisa nessas histórias que não me cheira bem, tá? Que não me cheira bem. E isso é o que a gente precisa tomar cuidado. Mas você é livre para acreditar em qualquer coisa, meu irmão. Acredite no que você quiser. Mas tenha sempre a capacidade de questionar-se, de averiguar, de especular, de criticar. Porque senão você não vai acordar nunca da Matrix onde a gente está enfiado. Até o próximo vídeo.